Olá a todos. Hoje eu retorno aqui para falar ainda dos impactos da Covid-19, dessa vez sobre o cenário esportivo, e sobre como o direito do trabalho e o direito esportivo visam reduzir os riscos dessa pandemia para a continuidade do esporte. Para tal, é importante que a gente passe a enxergar o esporte não como mero entretenimento, mas como uma atividade econômica e profissional, que é regulada pelo direito. Nesse primeiro vídeo, de uma série de 2 vídeos, eu trabalharei apenas com os impactos trabalhistas no esporte. Já no segundo vídeo, trabalharei os aspectos desportivos decorrentes dessa pandemia. Com a paralisação dos campeonatos, o primeiro impacto que se tem diz respeito à situação contratual durante e após essa crise. Como se sabe, a maioria dos contratos dos atletas profissionais ele abrange apenas as competições locais, os campeonatos estaduais que estão sendo disputados, e que teriam um término nessa última semana do mês de abril. Com isso, as entidades de prática desportiva deverão ter a sua receita diminuída em grande proporção, em virtude dessa ausência de jogos e de competições, o que gera uma dificuldade para a execução dos pagamentos que foram planejados lá no início da temporada, além de acarretar no não recebimento de receitas importantes para os clubes, a título de direito de transmissão e de patrocínios, sob a alegação de caso fortuito ou de força maior. É importante destacar ainda que no âmbito desportivo os desafios das relações trabalhistas eles são ainda mais graves, não apenas em virtude da limitação de alternativas legislativas que se aplicam ao esporte, como também em face de algumas premissas, como a precária condição financeira da maioria dos clubes do futebol brasileiro, não só também do futebol, como também de outros esportes, e o consequente agravamento dessa situação diante dessa suspensão das competições. Lembrando ainda que os clubes do futebol brasileiro não se resumem aos 40 clubes que disputam séries A e B do Campeonato Brasileiro. A CBF tem em seus quadros mais de 814 agremiações, e essa suspensão acaba trazendo impactos sobre todas essas agremiações esportivas. Decorrente desse item anterior, se tem que diversos clubes brasileiros estão inseridos em atos de execução concentrados nos tribunais regionais do trabalho, ou seja, o pagamento de débitos trabalhistas reconhecidos na Justiça do Trabalho devem ser realizados em conjunto com as obrigações trabalhistas do atual elenco, ou seja, os clubes têm que honrar esses créditos judiciais reconhecidos na Justiça, além de uma provável exigência de nova pré-temporada ou período de retorno aos treinos antes do reinício das competições, para que se evite lesões e a perda de temporada para o atleta. A exemplo do que fizeram outros setores da economia, é importante que se reflita também sobre uma ajuda financeira por parte das entidades de administração do esporte. A CBF mesmo negociou com a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol um acordo para que se busque uma solução para essa questão salarial e de calendário para datas para a disputa dos campeonatos estaduais, nacionais e até continentais. Nessa senda, tem que se pensar que as reduções salariais elas têm que ser instituídas por acordo coletivo, segundo o que está disposto lá na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 6º, que impõe o dever de comunicação ao sindicato no caso de redução salarial, para que, se quiserem, os sindicatos possam conduzir essa negociação coletiva, como foi até ressaltado pelo STF recentemente. Em sede de negociação coletiva, os clubes propuseram uma redução salarial de 30% e a concessão de férias coletivas até o dia 20 de abril, o que não foi aceito pelos jogadores, que realizaram uma contraproposta, no qual a redução salarial seria no importe de 25% e a decretação de férias seria na totalidade desse mês de abril, os 30 dias, o que também foi negado pela Comissão Nacional de Clubes. Com o insucesso dessa via coletiva, os clubes têm realizado acordos individuais com seu grupo de atletas e de funcionários. O Ceará, por exemplo, ele acordou com seu elenco o recebimento de 75% do salário e 75% de direito de imagem. Distinção essa que a gente não faz no direito de trabalho, uma vez que o direito de imagem é parcela de natureza salarial. Os 25% restantes dessas duas parcelas serão compensados a partir do mês de julho. O Cruzeiro, por sua vez, anunciou um corte unilateral sobre o salário de todos os seus colaboradores, entre atletas, funcionários e a própria diretoria. O Santos Futebol Clube anunciou uma redução de 30% do salário
para esse mês de abril, sendo que 15% será pago com o retorno das competições e outros 15% já não seriam reembolsados. A CBF anunciou ainda a criação de um fundo para que se ajude os clubes que disputam séries C e D do Campeonato Brasileiro, bem como aqueles que disputam as séries A e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, disponibilizando cerca de 20 milhões de reais, onde cada clube teria direito a um valor equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas de cada uma dessas divisões. A via negociada, ela tem sido incentivada pelas entidades esportivas, incluindo a própria FIFA, que chegou a propor, no início de abril, a prorrogação do contrato de trabalho desportivo pelo período da suspensão das competições, com um acréscimo ou não de uma provável pré-temporada para os atletas. Nesse atual momento, se tem uma incerteza quanto à relação dos atletas e clubes, em que surgiria como grande solução a negociação coletiva. Todavia, no esporte brasileiro, a negociação coletiva ela nunca foi explorada em todo o seu potencial, ao contrário do que acontece em países como os Estados Unidos e a própria União Europeia, em que os acordos coletivos são usuais em momentos em que as associações de atletas e as próprias agremiações esportivas negociam diversas questões diretamente com cada uma das principais ligas do país, o que ocorre, por exemplo, na NBA e na NFL. Vale dizer que aproximadamente 82% dos atletas profissionais de futebol no Brasil registrados na CBF recebem renda mensal de até R$ 1.000 mensais. Ou seja, eles não estão naquele grupo de jogadores com projeção mundial, detentores de grandes famas e fortunas. Outro elemento a se destacar que obriga o clube a se manter atento à situação dos contratos de trabalho dos seus atletas, uma vez que com o retorno dos campeonatos, seja os campeonatos estaduais ou nacionais, o clube que mantiver em seu elenco um atleta com o contrato de trabalho expirado, vencido, estará a infringir o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, bem como o regulamento da competição, ou ainda o regulamento geral de competições da própria federação. Assim, nesse quesito, a própria Federação Paulista de Futebol já adiantou que os prazos para novas inscrições e alterações de vínculos serão modificados e estendidos, para que se evite que um jogador perca um dos requisitos que compõem a regularidade de seu jogo, o que é chamado de sua profissão, o que é chamado no direito esportivo como condição de jogo. O próprio regulamento específico da competição do Campeonato Brasileiro da Série A desse ano de 2020, ele prevê que o clube inadimplente ele tenha perda de pontos no caso de mora salarial, estabelecendo a perda de 3 pontos por partida a ser disputada enquanto perdurar esse atraso e essa demora salarial. Outro detalhe importante a ser tratado diz respeito ao projeto de lei que estabelece o clube-empresa. Esse projeto ainda carece de apreciação do Senado. E cabe a gente lembrar ainda que a maioria dos clubes brasileiros ele tem em sua essência o caráter associativo, no qual o lucro ele não é a atividade o principal objetivo. Os clubes se vinculam sempre a uma atividade social. Com a transformação do clube em modelo empresarial, qualquer benefício ou subsídio que vier a ser concedido no futuro às associações empresariais, eles atingiriam aos clubes que fizerem essa transição, o que não ocorre nesse momento no Brasil. Já na Europa, esse modelo é bem sucedido. A maioria dos clubes são equiparados a empresas privadas. Assim, eles estão aptos tanto ao recebimento de créditos oferecidos pelo governo, como também ao regime de falência e de recuperação judicial. Bem, esses eram os temas que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. No próximo vídeo, eu virei a tratar sobre os aspectos desportivos que venham a ser tratados pelo direito desportivo. Obrigado a todos.